Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações daqueles que procuram neste canal uma palavra de confronto, conforto e auxílio para a edificação da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Hoje eu gostaria de fazer menção de um versículo que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9. Está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, para começar eu preciso dizer que o sujeito oculto nesse versículo, que está na palavra nele aí, esse versículo está dizendo a respeito de Jesus. Paulo está falando a respeito de Jesus. Ele vem traçando aí nessa carta, a começar aí de uma saudação. Ele fala do amor de Cristo, ele fala da imagem do Deus invisível, o Criador de todas as coisas, e que Cristo é a cabeça da igreja. Depois ele vai falar sobre o trabalho, os combates no seu ministério, e ele começa então no capítulo 2 a fazer algumas advertências acerca de falsas doutrinas. Ele começa a avisar os colossenses de que ninguém engane eles com palavras persuasivas. E para isso Paulo quer reafirmar algumas doutrinas básicas, algumas coisas sólidas, para que uma rocha, para que você possa estar firmado, para que você não possa ser levado, mas antes estar arraigado na verdade. Então ele começa falando a partir do versículo 6, de que os colossenses, receberam a Jesus Cristo e precisam também assim andar nele. Assim como recebestes, andai nele. Isso é muito importante, né? Não é apenas aceitar, não é apenas receber Jesus, mas é andar nele, ou andar com ele, é ter a sua vivência a partir daí com ele, arraigados e edificados nele. Ao mesmo tempo que você tem raiz para baixo, você também é edificado para cima. Então, Paulo está aqui colocando um fundamento, edificando algo muito sólido na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: olha, toma cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tudo que é importante está em Cristo, é o que Paulo quer dizer. E aí ele termina dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele foi na terra 100% homem, assim como 100% Deus em seu ministério terreno. Jesus habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo poderia falar que Deus habitou ali, mas ele fala plenitude da divindade, toda a plenitude, né? Parece ser redundância, mas Paulo quer reforçar o seu argumento, para que ninguém possa ter dúvidas daquilo que Cristo foi, daquilo que Cristo é. Cristo não é uma criatura, Cristo não é como nós, Cristo é Deus. Foi Deus no seu ministério terreno, continua Deus hoje e sempre o será. Bendito seja o seu nome para sempre. Toda a preeminência que existe, ela foi dada a Cristo. Cristo, ele é primeiro e maior do que tudo e do que todos. Jesus é maior do que a criação. O próprio Paulo fala isso em Colossenses 1,16. Ele é maior do que a criação. E tudo foi feito por ele e para ele, diz Paulo. Tudo que existe foi feito por ele e para ele. Então Jesus é maior do que a criação.
Jesus é maior do que Jacó. Ele é maior do que, sendo maior do que Jacó, que foi pai dos 12 filhos que originaram as 12 tribos, ele é maior do que Israel, porque Jacó depois veio a ser Israel. Então Jesus é maior do que Israel, maior do que Jacó e consequentemente do que Israel, ou do que as 12 tribos. Jesus é maior do que Moisés. O autor da Epístola aos Hebreus fala sobre isso, né? Que de que ele é digno de glória, digno de maior glória que ele, diz o texto em Hebreus. Digno de glória maior do que ele. Jesus é maior do que o sábado. Ele próprio fala isso. Do sábado eu sou o Senhor. Jesus é maior do que dias de festa. Jesus é maior do que os anjos. Paulo fala isso em Filipenses. Jesus é maior do que a igreja, pois ela lhe é sujeita. Isso também Paulo fala em Colossenses 1:18. Jesus é mesmo até maior do que o céu. Porque quando ele promete que ele vai, mas ele volta, ele fala: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus poderia dizer assim: eu vos levarei para o céu, que é um lugar de destino. Mas ele fala assim: eu vos levarei para mim mesmo, sendo que ele é o lugar de destino. Então, sendo o lugar de destino sendo uma pessoa, isso quer dizer que esta pessoa é maior do que o lugar onde essa pessoa se encontra. Então, por isso eu afirmo que Jesus é maior do que o céu. E o céu só é céu porque Jesus está lá. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tudo isso que eu falei são de coisas que falaram a respeito dele, de que disseram sobre ele ser maior. Agora, em 3 ocasiões, Jesus se autoafirma maior do que algo. Então, a primeira dessas ocasiões está em Mateus 12:6, onde Jesus diz assim, onde nós constatamos que Jesus é maior do que o templo. Numa controvérsia sobre o sábado com os fariseus, Jesus fez a seguinte declaração: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Essa informação deve ter caído como uma bomba no ouvido daqueles fariseus. Porque o que Jesus estava querendo dizer com isso? De que o templo ele tinha uma importância vital para a sociedade judaica. O templo era a maneira como os adoradores comungavam, onde a nação tinha uma unidade religiosa. A unidade religiosa, na época, era o templo em Jerusalém. As sinagogas existiam em todos os lugares. As sinagogas eram lugares de ensino da Torá. Mas na sinagoga não se fazia sacrifício. Na sinagoga não se fazia expiação de pecados. Sacrifício e expiação de pecados só era possível no templo em Jerusalém. Então, olha a importância deste lugar. É o centro religioso do país. E Jesus vem e diz: está aqui quem é maior do que o templo. O que Jesus queria dizer com isso é o seguinte: eu sou maior do que qualquer estrutura religiosa. Eu sou maior do que qualquer religiosidade que vocês queiram criar. Porque eu preciso dizer que religião é o homem querendo se aproximar de Deus. Isso é religião. Querendo, de alguma forma, estar próximo de Deus. É tudo aquilo que o homem faz para se aproximar de Deus. E Jesus está dizendo: eu sou maior do que qualquer dessas coisas, qualquer preceito, qualquer coisa que vocês fazem para se aproximar do eterno. Eu sou maior do que qualquer isso. Então, o que ele está querendo dizer? Enquanto muitas vezes vocês estão criando ritos, criando formas, fazendo cultos, lendo e interpretando a Torá ou a Tanar de um jeito
vocês estão perdendo a oportunidade de ver e se relacionar com Deus feito homem que sou eu. Eu estou aqui na frente de vocês. Eu desci, eu vim do Pai, eu estou aqui diante de vocês. E vocês estão perdendo essa oportunidade de comungar comigo, de se relacionar comigo. Não há necessidade de ritos, não há necessidade de dogmas. Eu estou aqui, eu estou em carne e osso para falar com vocês. E vocês estão perdendo essa oportunidade. Por isso está aqui quem é maior do que o templo, disse Jesus. Isso é muito impactante. Isso deve ter causado um nó na cabeça deles. Com certeza eles não gostaram daquilo. Mas Jesus estava dizendo que ali ele era o rosto de Deus. Deus se mostrou de diversas formas, de várias maneiras. Mas ali ele era o rosto de Deus. O rosto de Deus estava andando. A Bíblia diz que Jesus habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, ou armou barraca entre nós. Jesus, sendo Deus, veio morar com os homens. Mas os homens não o reconheceram como Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não havia necessidade de liturgia, não havia necessidade de dogmas, de ritos, de preces mirabolantes. Deus estava ali com eles, mas eles não perceberam. Uma segunda feita onde Jesus diz coisa semelhante. Nós entendemos que Jesus é maior do que Jonas. E sendo maior do que Jonas, eu posso ampliar ainda mais essa ideia, dizendo que Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus diz isso em Mateus 12, 41. Quando alguns escribas dos fariseus pediram para ele um sinal, faze-nos um sinal para que nós creiamos que tu és o Messias. Jesus os lembrou do sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve no ventre do peixe, ele também haveria de ficar no ventre da terra. Não haveria sinal maior, não haveria sinal miraculoso, espetacular, luzes ou fogos de artifício. Não haveria nada disso. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, para poder corroborar com essa ideia, ele diz: e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus se coloca acima de Jonas. Jesus se coloca acima de qualquer profeta. Porque Jesus é o final de toda profecia. Toda profecia deve culminar em Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Malaquias, está repleta de profecias messiânicas. E todas elas são cumpridas em Cristo. Cristo é o cumprimento de toda a profecia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a esperança dos profetas que vieram antes dele. Os profetas morreram na esperança, almejaram ver o dia, e o dia chegou, Jesus estava ali. Ele era o cumprimento das profecias. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo os discursos de Jesus, se elas fossem na lei, elas iam achar o cumprimento das profecias em Cristo, mas não havia predisposição, não havia interesse, não havia vontade teológica de saber se realmente aquilo que foi escrito aqui estava se cumprindo no Antigo, estava se cumprindo no Novo. E a terceira afirmação de Jesus é quando ele afirma que ele é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Para concluir, Jesus ainda diz a respeito de um outro exemplo gentil, já que Jonas foi um pregador para os ninivitas, para os assírios. Jesus diz que a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, ela se levantará no dia do juízo contra a geração vigente, a geração que estava acompanhando tudo aquilo que Jesus fazia. Contra. Essa geração não deu crédito ao que Jesus falava. E a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, vai julgar essa geração. E concluiu assim dizendo: e eis que está aqui quem é maior do que Salomão.
Jesus aqui se coloca acima de toda sabedoria e inteligência, de toda ciência. Jesus se coloca acima. Jesus, a complexidade de Jesus, ela é ao mesmo tempo muito simples, que um analfabeto consegue entender. E ela é também ao mesmo tempo imensurável, que os cientistas podem se debruçar, mas não conseguem chegar perto daquilo que a representa. Jesus se coloca acima de toda a sabedoria e de toda a ciência, de todo o discurso lógico, filosófico que existe no mundo das ideias, de todo o raciocínio lógico e dialético. Ele se coloca acima de qualquer razão. Mas a pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que fica. Eu quero te dizer que existem dois caminhos, como na capa desse vídeo você viu. Dois caminhos. Não existe um terceiro. Não existe uma terceira via. Se Jesus disse o que disse, nós acreditamos que ele disse, nós chegamos a duas conclusões. Ou ele é um louco varrido, que afirmou ser Deus, sendo um comedor de farinha, assim como eu e você. Ou ele é Deus. Não existe, não tem como você achar que Jesus é uma espécie de filósofo. Ele fala de filosofia, ele fala de coisas da vida, ele fala de sabedoria, mas ele vai além disso. Ele não pode ser considerado apenas um filósofo. Você pode considerar Jesus um líder, um exemplo da moral. E ele fala sobre ética, sobre moral como ninguém, e as pessoas repercutem o que ele disse até hoje. Mas Jesus vai muito além da ética e da moral. Ele não pode ser taxado apenas como um exemplo da ética e da moral. Você pode falar que Jesus foi um grande líder, que ele começou aqui uma grande empreitada, onde depois 12 discípulos dele pregaram o evangelho, e hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Então Jesus, como líder, foi alguém realmente muito perspicaz, mas ele não pode ser considerado apenas um líder. Ele era líder, mas não apenas um líder, porque Jesus se pressupôs de ser muito mais do que um simples líder. Você pode dizer que Jesus é uma espécie de Deus da lâmpada mágica, que quando você esfrega a lâmpada, ele está sempre perto, ou próximo, ou pronto para atender os seus pedidos. Mas Jesus, quando falando sobre si mesmo, se colocou muito acima disso. Ele não existe, ou ele não veio para atender os nossos caprichos. Não, nada disso define Jesus. O que define Jesus é o que ele mesmo, é o que ele diz de si mesmo. E ele fala que é Deus. É claro que em algumas circunstâncias, algumas ocasiões especiais, mas está lá, implícito, explícito. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é maior do que qualquer religião. Ele é maior do que qualquer profecia. Ele é maior do que qualquer espécie de sabedoria e razão. É isso que ele diz a respeito de si mesmo, que eu li aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você encontra um sábio, você ouve o que o sábio tem a dizer para que você possa aprender com ele. Quando você encontra um líder, você segue esse líder para onde esse líder vai, porque você achou uma pessoa a quem você pode seguir. Quando você encontra um profeta, você conserta o seu caminho, porque o profeta está dizendo verdades a respeito de Deus, ou de um Deus para você. Quando você encontra um líder religioso, você entra para a sua seita. Mas quando você encontra Deus, você não tem o que fazer, você simplesmente se prostra e adora. Porque quem encontra Deus não tem o que fazer. Quem encontra Deus tem que adorar. Tem que quedar-se em adoração. E se Jesus é Deus, não nos resta outra coisa a fazer senão
adorá-lo. Ele não é simplesmente as outras coisas que eu disse aqui. Ele afirma que ele é Deus. Ou então, com isso nós chegamos à conclusão, ou ele é louco ou ele é Deus. Então eu pergunto novamente para você, quem é Jesus para você? Se Jesus para você é um louco, então viva a sua vida. Faça o que bem entender da sua vida. Siga a máxima de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. E viva a vida para onde apontar a ponta do seu nariz. Agora, se Jesus é Deus, aí você deve a Ele não simples obediência, reverência, ouvidos ou atenção. Você deve a Ele adoração. E é isso que Ele requer de nós. Para concluir, eu quero dizer que a Bíblia também é explícita. Paulo aos Filipenses, ele nos diz que o nome de Jesus está acima de todo e qualquer outro nome. É o nome de Jesus que é importante. É o nome de Jesus que carrega em si a eternidade dentro. Nenhum nome, nenhum outro nome. Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Confúcio, Maomé, Krishna, Joseph Smith, Gandhi, Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, não existe nenhum nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, diz a Bíblia. Somente Jesus Cristo. Esse nome é superior a qualquer outro nome que exista. No nome de Jesus é que a salvação é encontrada, como diz Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. É no nome dele que está a salvação. Jesus não disse que ele é um caminho que leva a Deus. Ele não disse isso. Ele disse que é o caminho. Jesus nunca disse que ele é uma verdade dentre muitas. Não. Ele disse que é a verdade. E Jesus também nunca disse que ele é uma espécie de vida dentre outras vidas possíveis. Não. Ele disse que é a vida. Foi isso que ele disse a respeito de si mesmo. E nós deveríamos prestar atenção para isso. Você deveria prestar atenção para isso. Se você está em dúvidas a respeito de quem Jesus é, tome agora uma decisão. Ou ele é louco, ou ele é Deus. Se ele for louco, esqueça tudo isso. Agora, se ele é Deus, você deve a ele adoração. Para você que está ouvindo o vídeo, que não tem dúvidas de que Jesus é Deus, mas talvez haja e viva como se ele não existisse, ou como se ele não fosse, ou como se ele não tivesse poder, e ele o tem, eu quero te dizer, tenha fé no seu Deus. Tenha fé no seu Deus. Se Jesus é Deus e você sabe que ele o é, ele pode resolver os seus problemas num piscar de olhos, num estalar de dedos, numa simples palavra, numa simples vontade. Ele pode resolver todo e qualquer problema que você tenha. Creia. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo que as coisas aconteçam. Mas continue crendo, continue depositando a sua confiança. Continue dizendo, eu sei que tu és Deus. Eu sei que Jesus é Senhor. Eu sei que na hora certa o Senhor irá se levantar e o Senhor irá pleitear a minha causa. Continue crendo, porque se Jesus é Deus e você acredita nisso, coisas novas vão acontecer, porque nós temos que viver em novidade de vida. Por mais que demore, por mais que o tempo passa, bendito seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus, ele há de cumprir, ele há de realizar tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele planejou fazer, assim sucederá, porque nós cremos assim. Creia, Jesus é Deus. Creia, Deus é Jesus. Creia,
Nós estamos do lado certo da história. Creia, deposite a sua confiança e a sua fé nele, porque ele tem cuidado de você até aqui e ele continuará cuidando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.